Sejam bem-vindos a mais um Moviecast, o podcast da Movie Marketing. Aqui, nós usamos esse espaço para compartilhar histórias, vivências e experiências dos nossos clientes e parceiros que estão sempre em movimento. Porque nós acreditamos que o sucesso só acontece quando saímos da inércia. E ninguém faz isso sozinho. Então aproveite esse momento para se inspirar, se conectar e aprender. Moviecast, colocando holofotes sobre quem realmente faz acontecer. E no Moviecast de hoje, estamos aqui com a minha doutora, cliente maravilhosa, doutora Cássia Galvão! Aê! Seja bem-vinda ao Moviecast! Gratidão, Mari. Para mim é muita alegria, assim, de verdade, uma honra genuína no meu coração de poder estar trocando essa ideia junto com você, nessa empresa maravilhosa, porque ela diz que eu sou paciente dela, minha gente, mas eu sou cliente dela também, viu? Eu sou paciente dela e ela é minha cliente e tá tudo misturado. Exatamente. Deixa eu apresentar para vocês um pouquinho da doutora Cássia, para vocês saberem um pouquinho mais sobre ela. Doutora Cássia é médica nutróloga com atuação que vai muito além do consultório. Isso eu posso falar de carteirinha. Ela é reconhecida por uma abordagem integrativa, profunda, personalizada, que olha para o corpo, mente e estilo de vida como partes inseparáveis da saúde. Nesse episódio, a gente vai falar sobre escolhas, consciência, autocuidado e o movimento necessário para viver com mais equilíbrio e vitalidade. Bora, pode contar comigo. Tô feliz demais. Que bom! Então vamos começar do começo, né? Bora. Conta aqui pro pessoal que está assistindo a gente, o que te levou para a medicina e o que te fez olhar o ser humano dessa maneira mais integrativa? Mari, é uma pergunta muito legal, eu acredito, para a gente começar, porque eu costumo dizer que por detrás de cada profissional tem sempre um ser humano, né? E essa minha história na medicina que integra, ela começou, eu acredito, que quando eu olho para tudo assim de longe, começou comigo quando eu estava na faculdade. Minha mãe teve um aneurisma cerebral, eu estava ali pelo 3º período no semestre, e nesse processo eu vivenciei a experiência de como é ser acompanhante de alguém dentro de um hospital, né? Eu venho de uma família onde meu pai e minha mãe são professores, e nesse contexto, eu era muito, literalmente assim, virgem, inexperiente do que é um ambiente hospitalar. Então eu vivi o que é estar sentado numa cadeira, esperar ninguém te responder, não ter tratamento, ninguém te explicar, ninguém olhar na tua cara. E naquele momento que eu estava com a minha mãe, vivendo aqueles momentos de angústia, eu lembro muito claramente de olhar e refletir, assim, não tinha lençol para cobrir ela, né? E minha mãe estava bem desorientada, o aneurisma estava sangrando no cérebro dela. E eu fiz e olhei para um lado e para o outro e falei, o que acontece antes da gente adoecer? Sabe? O que vem antes? Porque a faculdade está me ensinando como reconhecer uma doença. Mas e o que eu posso fazer antes para isso aqui não acontecer? E isso ficou no meu coração. Terminei faculdade, comecei a trabalhar com o que eu tinha, ou seja, com a medicina que eu aprendi, médica, dando plantão, trabalhando no postinho de saúde, até que chegou um momento que eu comecei a me sobrecarregar nesse trabalho. E no postinho de saúde, eu lembro que eu comecei de novo a ter uma outra semente de reflexão, sabe? Eu voltava do postinho de saúde com a sensação do, caramba, gente, eu só tô renovando receita de psicotrópico, né, de medicação controlada. Ansiedade de ninguém melhora, depressão de ninguém melhora, hipertensão vai só aumentando a medicação. Eu passo o remédio, a pessoa diz que tá tomando, mas não resolve, né, controla por um período. Diabetes do mesmo jeito. E aí eu comecei a olhar para aquilo e fiz, será que não tem? Essa era a minha indignação. Será que não tem alguma forma de lidar com a saúde das pessoas de uma forma diferente em algum lugar deste planeta? Porque eu estava dando tudo o que eu tinha aprendido na faculdade, mas eu vi que aquilo estava muito distante do que eu entendia como saúde. Sim. Então eu vi as pessoas adoecendo cada vez mais. Aí nesse processo passei por um burnout. Esse burnout, assim, para mim foi o meu grande despertar da consciência, né? A tal ponto de eu chegar, olhar para minha mãe e falar, mãe, eu não trabalho mais como médica, eu vou vender empadinha, porque na faculdade eu tive uma lanchonete, história à parte, né? E aí eu falei, vou vender empada, mas não vou mais, porque isso aqui não é o que faz sentido para mim. E foi o mesmo período onde eu pesei mais de 90 quilos, passei, né, 10 anos brigando com a balança e tava mais uma vez pesando mais de 90 quilos. Então eu tava insatisfeita, né, com toda a medicina, com a minha vida como um todo, comigo.
Nesse processo, eu acabei passando por uma mentoria de carreira médica, né? E nessa mentoria de carreira médica, me apresentaram muitas coisas, entre elas o conceito da medicina integrativa. Quando eu conheci colegas médicos falando coisas 100% diferente do que eu havia aprendido na faculdade, meu primeiro olhar foi, oxi, de onde é que ele está tirando isso? Que é isso que ele está falando? Como que é possível isso? Como que uma diabetes pode se transformar em pré-diabetes e pode entrar em remissão? Como que uma doença autoimune pode ser silenciada? Ele está doido. Isso não existe. O que eu comecei a fazer? Como eu tinha a minha dor do excesso de peso e eu estava vivendo essa experiência, né, do autoconhecimento, de me entender, eu comecei a ir para as páginas de estudos e artigos e comecei a estudar. E no que eu comecei a estudar a medicina integrativa, eu fui percebendo como as coisas estavam interligadas. E aí, na faculdade, quando, né, eu estava cursando medicina, uma das áreas que eu sempre mais gostei foi a fisiologia, o estudo do funcionamento, como o corpo funciona. Sim. Então, eu comecei a me apaixonar e entender como um alimento é feito de várias moléculas, esses compostos bioquímicos atuam de forma no corpo, o corpo tem toda uma estrutura bioquímica, essa estrutura bioquímica se junta para poder formar hormônios, neurotransmissores. Aí eu fiz, caramba, tá tudo conectado. E aí foi nesse processo onde eu comecei a experienciar essa cura do meu excesso de peso, né? Que eu consegui silenciar essa obesidade, então eu comecei a olhar para mim a nível emocional, para neurociência, a nível comportamental, a nível do trauma, a nível da genética, para entender como que aquela genética impactava na minha vida, para entender como mudar a minha vida para a minha vida ter um fator positivo em cima da minha genética. Quando eu olhei para tudo isso, eu fiz, é isso, tá tudo integrado. Então, eu cheguei nessa medicina que hoje eu pratico, acredito que através de toda essa minha jornada, sabe? De olhar. Através da sua cura, né? Da minha cura. E de entender, e eu acho tão legal isso, sabe? Eu que tenho um processo, né? Tenho uma doença autoimune, fui cuidada, ou medicada, né? Ao longo desses anos todos, da maneira tradicional. E muitas vezes eu chegava pro meu reumatologista e falava assim, doutor, mas eu tô tomando 3 remédios, um diário, um semanal e um mensal. É um monte de coisa e eu tenho dor. Eu não tô bem. E ele, a única resposta dele era, vamos aumentar a dose do remédio ou é isso mesmo, agradeça porque você ainda não tem deformações, porque você tá bem. Daí eu falava, gente, não é possível, não é possível. Será que não tem outro caminho? Será que não tem outro caminho? E essa questão foi quando o nosso encontro aconteceu, né? De quando eu cheguei em você, que você olhou e viu, né? Que a gente, quando vai marcar a consulta com você, você fecha os exames, então a gente já chega com os exames, e de repente você olhou todos os meus exames, eu falei, meu Deus, por que ninguém nunca olhou pra mim desse jeito, né? Porque as pessoas estão muito acostumadas, eu acho, o médico atualmente, a olhar a doença. A doença. Não o ser humano e a cura daquilo, né? Tipo, é uma doença autoimune, morra com essa, enfim. Eu tô toda arrepiada, porque eu tenho uma premissa base. Se o meu paciente diz que não tá bem, eu preciso entender de onde é que tá vindo. Mesmo que os exames não me mostrem, tem algo acontecendo. E de onde é que vem esse algo? Foi quando eu fui entender a metabolômica, foi quando eu fui entender a bioquímica, foi quando eu fui entender a genética, que quem adoece primeiro é a célula, para depois a gente ver resultado nas manifestações nos exames laboratoriais. Então, se alguém diz que não tá bem, essa pessoa precisa ser ouvida. E é isso, e uma coisa que você fala é sempre, não é um protocolo certo para qualquer pessoa, né? Então, eu, por exemplo, tenho artrite reumatoide, eu cheguei lá e tô sendo tratada de uma maneira. Exato. A outra pessoa que vai chegar com artrite reumatoide, vai ser outra maneira, né? Outra maneira, por quê? Porque cada pessoa chega com um contexto, essa é a palavra-chave, um contexto. Então, você chega com toda a tua bagagem, com todo o teu metabolismo, o teu funcionamento, as tuas tendências metabólicas, que podem ser semelhantes, mas não é igual para todo mundo, e todo mundo chega de um lugar. E o lugar que você estava foi o que fez a gente avançar daquele lugar para as próximas etapas até você chegar onde você chegou hoje. Sim. Então, nunca um tratamento para uma mesma doença, ele vai ser igual para todo mundo, porque as pessoas são diferentes, os contextos são diferentes. Então, para mim, essa é a raiz original da medicina integrativa. Eu até tenho cuidado, sabe, Mari, com esse nome hoje, porque
tá um pouco mal utilizado a medicina Sim. integrativa, né? Então as pessoas saem metendo a mão, fazendo coisas mirabolantes que realmente vão para além do que tem de fato de ciência nisso, e aí acaba chamando de medicina integrativa porque é Sim. algo diferente. Mas para mim a essência da medicina integrativa é aquela que olha o teu paciente no funcionamento dele, ele como um todo nos contextos dele, do contexto social, emocional, espiritual, ao bioquímico, genético e a toda essa parte das ciências ômicas, né, de como o corpo processa esses nutrientes. E eu acho interessante você falar sobre isso, porque quando a gente fala de medicina integrativa, tem muita gente que torce o nariz, né? Uhum. E você acha que essa torcida de nariz é falta de conhecimento ou é porque tem gente no mercado que realmente, como você falou, tá metendo a mão e chamando de medicina integrativa? Eu acredito que os dois motivos, tá? A falta de conhecimento, e eu te digo isso porque eu vim de uma formação tradicional. Sim. Então, do mesmo jeito como eu falei agora há pouco, quando eu comecei a conhecer colegas médicos que falavam de uma coisa diferente, como que a gente, ser humano, tende a reagir diferente? Isso não. Sim. Então, primeiro você rejeita o diferente. Uhum. Então, a maioria dos médicos que não conhecem a fundo o conceito da medicina integrativa, eles vão estranhar e vão rejeitar. E, infelizmente, acabam falando mal, denegrindo sem conhecer. Mas isso eu acredito que vai muito de um viés humano, do ser humano que está recebendo, sabe, e lidando Sim. com o conceito da medicina integrativa, do novo. E o outro ponto é que sim, tem muita gente metendo a mão, fazendo coisas, porque chega no consultório, eu atendo, né, coisas que não tem viés bioquímico, né, eu até entendo o raciocínio que está por detrás de quem fez, mas ele não resolve, ele Sim. não olha a causa. E aí, por ser algo diferente, se chama como integrativo, sabe? Entendi. Então, eu acredito que é a junção dos dois. E hoje você vê, né, você que atende muitos pacientes no consultório, você vê que as pessoas já estão conscientes e buscando mais saúde, né, Uhum. pegando até o nome da comunidade, do que você faz aí, ou você acha que as pessoas estão mais buscando soluções rápidas? Eu acredito que a gente tem passado um momento de despertar da consciência e eu tenho visto, principalmente depois da pandemia, cada vez mais pessoas conscientes e buscando esse de fato, processo de melhoria contínua, de mais saúde que eu falo, né? Eu falo mais porque eu acredito que as pessoas já têm. Sim. Não existe alguém sem saúde. Independente dos desafios que tu tenha, Sim. mas todos têm. Então, por isso que eu uso esse conceito do mais saúde. Então, eu acredito que as pessoas têm tido um despertar para esse processo de melhoria contínua. Porém, ainda tem muita gente que entende saúde como algo terceirizado. Ou Como seja, a saúde é o médico que resolve. Uhum. A saúde me dá que eu tome e resolve, inclusive o suplemento. Sim. Então, não, vamos lá, tomo isso, vai resolver a minha saúde. Não é assim. A saúde, ela é um processo ativo. Saúde, eu costumo comparar um processo de trabalho. Uhum. Você não tem como você trabalhar sem fazer nada. Saúde também não. Ela necessita de uma tomada de ação de consciência e ações. Sim. Então, saúde vai requerer ações, né? Para você poder alcançar aquilo que você almeja. Agora você falou um negócio de suplemento aí, me veio uma pergunta, porque eu vejo muitas pessoas que não fazem nada do que tem que fazer na saúde, se alimentam mal, tomam muito remédio, vivem em estresse, não fazem exercício físico, mas tomam seus suplementos. Tem valia? Então, depende, né? Essa é uma resposta bem interessante, muita gente não gosta de ouvir ela, porque de fato depende. Depende do quê, tá? A pessoa que não muda o contexto de vida dela, e vamos falar de suplementos, a gente tem vários, do fitoterápico. Eu pensei no ômega 3. Vamos pegar, pronto. Todo mundo toma. O ômega 3, ele tem 2 compostos principais, tá? O DHA e o EPA. Isso. Mas vamos potencializar ele como um principal efeito anti-inflamatório. Sim. Tá? Vamos fixar nisso. Ele tem outras ações, principalmente a nível cerebral, cardíaco. Sim. Vamos fixar nessa. Se uma pessoa toma esse suplemento, aí ela tá lá, não dorme bem. Sim. Ela tá lá, não faz atividade física, come as baganas tudo da vida, tudo industrializado, cheio de corante, açúcar, enche a cara de cafeína para não sentir cansaço, fuma, bebe, à torta e à direita. Então, não existe um estilo de vida que favoreça essa saúde. O que ela tá fazendo? Ela tá com um carro todo furado, ela colocou um durex para ver se o durex sustenta, e não vai sustentar.
Então, por isso que eu falo, a saúde, ela não é feita de uma ação só, não é um suplemento que vai resolver. O suplemento, ele vai ajudar a tua bioquímica, mas a tua bioquímica, ela é feita do teu estilo de vida. Então, é você que ajuda a construir a tua saúde com os suplementos para potencializar aquilo que a tua bioquímica precisa. É esse o conceito, sabe? Eu fico pensando, porque é muito de consciência mesmo, Sim. né? Eu passei um processo com você ao longo do último ano e meio, assim, 18 meses, de mudança mesmo Sim. de vida, de consciência, tudo, e hoje a gente fica mais julgadora. Com certeza, você deve escutar muito, assim, né? Próximo a Eu você. não nego que eu sou uma pessoa julgadora. E daí eu fico, essa pessoa tá gastando dinheiro com isso aí, velho. Não e tá as dando pessoas- resultado. Você provavelmente deve conhecer, dentro do seu meio, algumas pessoas que compram suplementos para pele, cabelo e unha. Muito! A pessoa quer tomar um suplemento para pele, cabelo e unha, mas não toma uma meta de água diária. Não bate a sua meta de água diária, tampouco de proteína, tampouco dorme bem. O que mais envelhece? A falta de água. O estresse oxidativo de noite sem dormir. Mas está tomando o suplemento. Mas essa questão das soluções rápidas é algo intrínseco do ser humano, né? A gente estava conversando antes do Sim. podcast começar falando, né? Sim. Remédio para emagrecer, anabolizante para ficar forte, Sim. chá milagroso para perder 3 quilos em uma semana. Isso sempre existiu. Toma Coscarc, né? Coscarc. Esse eu não conheço não, tá, Mário? Mentira, que não é tão novinho assim, não. Esse eu não conheço, não chegou no Acre. O Coscarc era lá do tempo do EPA mesmo. E nem é o EPA do ômega 3, não. Tá, É aquele EPA. Pula essa daí porque eu não conheço, Menina, viu? E sempre existiu, né? Não vê o povo vendendo cogumelo do sol. Você conhece cogumelo do sol? Não. Ah, para! Não, eu preciso mudar de geração, então. Então, todo mundo sempre quis, né? A rapidez. E hoje em dia, eu acho que ainda continua essa pegada, né? E as pessoas estão chegando no consultório hoje, buscando mais saúde. Elas vêm para até você por que motivo? O que faz com que ela tome a decisão de chegar até você? Tem duas coisas que você traz aí na tua fala para mim. A primeira é esse padrão, realmente, que eu acredito que é algo que vem para a maioria dos seres humanos, principalmente na época que a gente está vivendo, de muitos estímulos, muitas informações, muitas possibilidades. É tudo muito dinâmico. Não é uma realidade lá dos anos 70, dos anos 80, né? Ainda mais com o advento da internet, onde tudo você tem acesso mais rápido. Sim. Então, isso dá uma falsa sensação de tudo ser construído mais rápido. Sim. Então, de fato, a gente está vivendo uma época onde muitas pessoas existe um estímulo para quererem coisas rápidas. Sim. Só que, ao mesmo tempo, você me pergunta o que faz as pessoas irem no consultório. Eu acredito que o que faz ela chegar no consultório, que é o que eu escuto com mais frequência, rodei em vários profissionais, passei em várias pessoas, inclusive em profissionais integrativos, e não resolvi o meu problema. Continuo me sentindo assim. Então, essa é a dor, quando parece que já tentou de tudo, Sim. entende? E me ouve falar, e me vê e conhece aquilo que eu acredito, e sabe que eu posso até não saber naquele momento. E eu digo muito claramente, falei, eu realmente não tô entendendo o que tá acontecendo com você. Mas eu vou atrás junto com você, a gente vai entender, eu vou te estudar. Então, quem chega no meu consultório tem uma certeza, que eu vou estudar o funcionamento dela. Sim. Sabe? Então, não são pessoas que, por entender isso, não são pessoas que vão chegar querendo um resultado rápido. Sim. Porque é impossível um ser humano, tu, estar aqui na minha frente e eu estar aqui, sem ter passado por todas as fases da gestação, da concepção, da gestação, do parto, do caminhar, do aprender, do soletrar. Sim. Saúde também não vai acontecer de uma hora para outra. Ela é aquele somatório de decisões diárias sustentadas no médio e no longo prazo. É isso que fica, sabe, a saúde. Então, não existe protocolo rápido, não existe protocolo unificado, não existe um suplemento que tu vai tomar e uau, tu vai melhorar. Mas se não resolver a causa disso e se não entender isso, vai voltar para o mesmo lugar. E se não tiver a tomada de consciência sobre aquilo, né? Sim. Então, eu acredito que acaba que quando chega no consultório, lá atrás, eu até atendi no começo algumas pessoas que chegavam, mas é muito raro, porque eu sempre me posicionei com isso que eu acredito. Então, chegou lá atrás, gente, Cássia, final do ano. Uhum. Né? Desespero.
precisa emagrecer 20 quilos. E aquilo me angustiava, porque eu dizia, não dá, é contra fluxo. Tu vai emagrecer, mas tu não vai sustentar isso. E o meu compromisso é com a tua saúde no médio e no longo prazo. Sim. Então, é o que sustenta. E aí eu tinha que trabalhar esse alinhamento de expectativa, mas aquilo me frustrava. Mas quanto mais eu fui aprendendo a mostrar minha essência, aquilo que eu acredito, sabe? Como eu conduzo essa medicina, porque toda profissão é conduzida por um profissional. Sim. Então, foi parando de chegar. E a gente bate muito, né, nas suas redes sociais, Sim. Nesse discurso, né, de consciência, de saúde, de constância, de nada é do dia para a noite. E isso é muito importante para a pessoa que te segue. Ela não vai chegar, doutora Cássia vai resolver meu problema do dia para a noite, Sim. né? Minha mãe falou agora, né? Te encontrou, falou agora. Não, estamos trabalhando a nossa mente para chegar até você e fazer Exato. O que você vai mandar. Porque já sabe que vai chegar lá, você não vai dar uma pílula mágica e a pessoa Exato. Vai... Não, e ela até disse assim, né? Nem sei se eu vou fazer tudo. Mas eu também não faço tudo, você sabe, né? Exatamente. Não, todo mundo tem o seu processo. Mas isso que você falou é muito realidade da rede social. Né? Quando eu te conheci no consultório, que você veio como paciente... E aí, dentro da conversa, da consulta, que consulta para mim é uma conversa, que eu vou te conhecendo, eu pergunto tua rotina, com que você trabalha, para entender, porque isso faz parte da tua saúde e do teu estilo de vida, e você falou que trabalhava com marketing e tal. Eu falei, que legal, fui conhecer tua agência, né? Fui no Instagram, falei, que legal. E eu estava bem numa fase de procurar mudar da empresa que eu estava. Porque qual era a minha dor nessa época? Sim, eu tenho o posicionamento da Cássia, eu tenho a essência da Cássia e eu tinha necessidade de que isso fosse transmitido. Eu, como médica, não entendo de rede social, né? Eu entendo de gente, mas eu não entendia de rede social, como comunicar isso. A minha dificuldade de colocar em vídeos de 1 minuto um conteúdo profundo. E aí eu lembro que você voltou no consultório pra gente se reencontrar, você estava de férias, eu fui e falei, que legal, gostei, né, com que você trabalha e tal. Mas eu tô com essa dificuldade e tal, de transmitir, você me perguntou, né? E quando eu te falei isso, não sei se você vai lembrar o que você me respondeu, mas você olhou pra mim e fez assim, mas é só você falar como você falou me explicando isso daqui, aí você trouxe. Oi. Esse jeito que você falou é o jeito que as pessoas vão te entender. Não é falando mediquês. Isso. Por quê? Você olhou pra mim e falou, porque às vezes o médico acha que é falando mediquês, ele vai transmitir a autoridade do colegiado, da parte científica. E aí, quando você falou aquilo, eu parei, olhei assim, eu falei, oxe, é verdade. Uhum. É só eu levar para a rede social o que eu já faço no consultório. Sim. E aí foi quando eu contratei a sua empresa e virei sua cliente. Foi. E é uma troca muito grande, né, que a gente tem. Sim. De médico e paciente. Eu falo mais, às vezes falo mais com ela do que com meu marido, né? Porque na rotina do dia a dia a gente se fala pela rede social e Sim. se fala... Porque eu faço acompanhamento com a doutora Cássia, então ela está disponível Sim. com a equipe no WhatsApp, etc. Então é o tempo todo a gente se comunicando e se entendendo. E isso é muito rico também, né? Porque eu sei o seu poder, então eu acho que isso é muito legal, né? Eu sei o seu poder, o seu conhecimento, o milagre que você consegue operar na mente, no corpo e na saúde das pessoas. E a gente consegue transmitir isso de uma forma muito legal na rede social também, né? Eu acredito que para mim esse é o grande diferencial. Porque, veja, eu acho que vai fazer 2 anos que eu tô com a empresa, não é? 1 ano e meio, né? 1 ano e meio. É a primeira vez que eu fico com uma empresa 1 ano e meio, porque normalmente durava 3 meses e eu já me desagradava e saía. E para mim, o que me faz ficar contigo na tua empresa? Porque você sempre foi coerente em transmitir a minha essência e potencializar esses resultados para mim. Então, em nenhum momento você chegou para mim me fazendo propostas para a Cássia não ser a Cássia. Pelo contrário, você sempre chegou e fez questão de entender quem era a Cássia, o que eu acreditava, como é que eu trabalho, me faz perguntas, Cássia, mas o que é isso? Como que é isso? E disso você consegue transmitir para a linguagem da rede social. Sim. Então, isso para mim é um grande diferencial. Você consegue potencializar aquilo que a gente já faz, mas que talvez seja uma janela oculta que eu não consigo enxergar, sabe? Para potencializar para a rede social. E levar minha mensagem. Que bom! Porque se minha mensagem chega para mais pessoas, é porque eu tenho a mão tua, da tua empresa, para isso poder crescer. E a gente realmente consegue. E assim, eu acho que, lógico, né? Nossa simbiose aqui, a gente junta fazendo tudo. E eu sou muito curiosa, né? Então eu entendi. Muita coisa Sim. que eu não entendo, eu vou atrás de você para entender. E muitas vezes você me percebe muito como médica, né? Não mais como cliente. Mari,
o seu cortisol está muito alto, você não está dormindo bem, isso vai te estressar. Isso no meio da reunião de marketing. No meio da reunião de marketing, né? E esse estilo de vida que a gente tem hoje, assim, essa correria, essa loucura, não só eu, mas você e todo mundo, isso impacta realmente, assim, na nossa saúde? Impacta. Ou é só você como médica puxando minha orelha? Não, impacta. Impacta porque vem um vício para mim de comportamento, né? E eu vivi esse vício e tenho aprendido a me lapidar, que é o vício do é natural viver correndo. É isso. Não é, né? Não deveria ser. Não é, gente. Né? Cada estação tem seu tempo. Quando eu olho para a natureza, eu tenho sempre essa reflexão de olhar para ela e entender qual é de fato o conceito da vida. Oxi, como que vai acontecer algo na natureza correndo? Não existe, tem tempo, dia após dia, sabe? E a gente aprendeu esse vício comportamental de estou correndo. Tá uma correria, é natural. E normalizou viver com o pé no acelerador. A gente tem duas formas de operação no nosso corpo. Um sistema simpático e o sistema parasimpático. Um que coloca o pé no acelerador e o outro que freia. Nenhum carro dá conta de ficar com o pé no acelerador o tempo todo, quem dirá o nosso sistema nervoso central. E aí, isso regula todas as outras peças do carro. É motor que sobrecarrega, tua mente que sobrecarrega, teu intestino que não dá conta, teu estômago que não dá conta. 30% a 40% do processo digestivo, ele é cefálico. A produção de enzimas, a preparação é cefálica. Começa na mente, conexão com o alimento. Preparar. Aí tu imagina hoje, e aí, vamos lá, vamos comer, não, vamos fazer. Normalizou isso. Não se colocam mais tempo para si na sua própria agenda. Tempo para comer, tempo para respirar, sabe? Não tem. E aí o adoecimento vai chegar. Então não é só eu puxando sua orelha, não. Isso é uma realidade. O estresse crônico tem adoecido as pessoas. Esse modelo de vida atual. E lembrando que estresse não é gritar com as pessoas, não é o que acontece, mas é como a gente lida com o que acontece. Aí vem a mentalidade, as crenças, aquilo que tu aprendeu na infância, comportamento, como que tu lida com as tuas emoções, com a pressão, a autocobrança, a autocrítica, que nós mulheres, assim, a gente dá de 10. De 10. Principalmente em certos períodos aí no mês. Então, o estresse é uma realidade que está adoecendo as pessoas. E não é sobre falar manso. Não é sobre não gritar. Não, porque a pessoa está gritando e explodindo por dentro. Não está gritando e explodindo por dentro. Então, estresse é uma realidade e está adoecendo as pessoas. Cara, e é mesmo, né? O que você falou da comida, esse dado aí foi meio assustador aí do processo digestivo ser cefálico. E a gente come assistindo, né? Come com tela, come no telefone, come respondendo mensagem. Conversando, pensando em outra coisa. Não presta atenção aí a pessoa mesmo, quer comprar né? alimento orgânico, quer comprar a melhor comida que existe na natureza, mas não está prestando atenção na comida, não está mastigando, porque não adianta tu comprar uma comida de qualidade se tu não está mastigando bem, se tu não está digerindo bem, o estômago não tem dente e seu intestino não vai absorver. Vamos falar do intestino? Vamos, tô dentro. O intestino, eu acho que é a palavra mais falada da minha vida no último ano e meio, né? Qual que é a importância do intestino hoje na saúde das pessoas? 100%. A gente fica com hiperfoco, né? Quando a gente começa um processo de cura. Por quê? Vamos por partes, tá? Não dá pra gente fazer tudo. Como eu falei, eu não faço tudo porque quando a gente tá conversando, daí eu falo, tô muito estressada. Ela, Mari, você não pode se estressar. Eu falo, você é uma monja budista, né? A pessoa trabalha com marketing. Vamos organizar essa forma. Não é que não pode se estressar. Não deve. Mari, vamos organizar a sua vida para que esse grau de estresse não fique nele. Não vai dar conta. E daí eu falei, tá bom. Porque quando eu conheci a Mari, minha gente, aqui, né? Momento, fofoquinha, bastidor. Não, mas eu não sou estressada. Não, mas eu não tenho estresse. Mas é isso. É a rotina, é a pressão. É dar conta, é você ter esse processo da preocupação. Você tá... Antes de tudo, você já está preocupado, tá lá na frente, antecipando.
É isso. E uma coisa é muito bom, hoje eu tava trabalhando, né, eu vim da praia, tava aqui na casa da minha mãe trabalhando de manhã e tava ninguém, assim, em casa, só eu e o computador, e eu dando check, né, no final de ano, as demandas de todos os clientes pra gente entrar de recesso. Ontem foi um dia muito tenso, assim, muita coisa, e hoje eu comecei a ver a luz do final do túnel, do planejamento mesmo. Eu tava numa paz, eu sentia, e é isso que é bom, né, Uhum. de você ter a consciência, eu tava sentindo a paz. Falei, gente, que bom trabalhar em paz, saber que tudo vai dar certo. Mas é isso mesmo, a gente modular, né, a nossa mente e tudo isso vai influenciando, né? A gente falando de intestino, Sim. tudo isso chega nele mesmo? Chega, imagina, você teve essa sensação de estar com tudo em paz, bem resolvido, no final do dia, quando viu que estava alcançando. Imagina como seria você ter essa mentalidade, sentir isso no corpo, porque é outra coisa. Você tá com o teu corpo alinhado, que tá tudo em paz, mesmo com todos os desafios. E sentir isso em cada movimento. Totalmente diferente, né? Demais. É possível, né? Aí existem muitas terapias de neuromodulação, tá? Mas o intestino, ele tá sentindo tudo isso, porque a gente tem... Como que funciona o nosso corpo? Eu costumo comparar uma rede elétrica. Então, tem uma rede que se comunica e entrega mensagens, que são neurotransmissores, hormônios ou que a gente chama de peptídeos, né? Não vamos entrar nos famosos peptídeos atuais, mas são moléculas que nós temos no nosso corpo que vão dar uma sinalização. Então, nessa rede elétrica tem uma condução de informação. Então, aquilo que tu pensa, aquilo que tu sente, as emoções, elas não são vagas. Elas são mensagens que estão sendo entregues da ponta do pé ao teu intestino. E mais do que tudo, né, na parte do yoga, da medicina ayurvédica, a gente tem os plexos, né? Então, esses concentrados de energia que se fala, mas de onde que vem isso na medicina? A gente tem todo o sistema entérico no nosso intestino, que é um concentrado de informações elétricas do sistema nervoso central. Muitas terminações. Inclusive, alguns autores, Mari, eles trazem que a gente tem mais bactérias no intestino do que células no nosso organismo. De tantos seres vivos, micro-organismos que tem ali, que comunicam, que geram informação, que estão dando informação para o nosso corpo o tempo todo. Inclusive, de curiosidade, né? Tem alguns autores que trazem que alguns dos nossos desejos muitas vezes não são causados somente pelos nossos desejos mentais, né? Das nossas emoções, lembranças. Às vezes só são as bactérias do intestino com saudade daqueles alimentos. E aí te mandam essa sinalização do teu intestino para o teu cérebro. Como? Através dessa rede elétrica do sistema nervoso central, dessa conexão. Então é por isso que na acupuntura, a medicina tradicional chinesa, você coloca uma agulha no ombro, tá tratando outro lugar. É impressionante, né? Por causa dessa rede elétrica que está em conexão, da pele aos órgãos. Agora, assim, pensando nisso, né? É tudo muito... É muita coisa, né? Tá tudo interligado. Eu acho isso lindo. Você assistiu o Manifest? É que o Manifest tem uma frase que é aquele que o avião some. Ah, sim, assisti. Que é tudo, está all connected. É isso, tá tudo conectado. Agora, quando a gente fala de intestino e do corpo como um todo, assim, dessa complexidade, hoje quando você tem um paciente ali na tua frente, é mais fácil convencê-lo a modular o estresse, a pensar, melhorar o padrão vibratório, ou mais fácil convencê-lo a mudar o estilo de vida, a alimentação? Primeiro que falar padrão vibratório já é uma quebra de paradigma muito grande, porque as pessoas, de novo, associam isso a coisas esotéricas. Sim. E não é. A gente tem esse canal, né, elétrico de condução no corpo e por isso que é algo energético. Eu acredito que os dois são bem desafiadores. Mudar esse padrão elétrico vibracional e mudar o estilo de vida, eu faço isso através de um convite, sabe? A consciência mesmo, ela se muda através de convites. Quando eu digo para ti, Mari, observa esse padrão de estresse, eu acredito que tem isso e isso na tua emoção, isso está acontecendo. Olha para isso. Ele é um convite. E como todo convite, o ser humano, o ser ciente, não o ser paciente que fica lá esperando, o ser ciente, ele vai lá, toma aquilo e faz algo com isso. Então, essa mudança do padrão vibratório, da tomada de consciência,
ela vem na minha fala na consulta através de convites que eu faço. É verdade, concordo. Convites que eu vou fazendo e quem está disposto e disponível para aqueles convites vai recebendo e vai realizando. Então, isso acontece a mudança do padrão vibratório. E a mudança do estilo de vida, ela vem através de direcionamentos. Quando eu olho para ti e vejo do teu estilo de vida quais são os pilares fundamentais para tu melhorar, e a gente traça acordos, né? Esses acordos em parceria. Sim. Ela tá fazendo esse sim assim do tipo lembrando os dela, né? Esses acordos, eles acontecem em parceria e muitos deles vêm assim. Eu olho para o teu estilo de vida, vejo o que tu precisa melhorar, pontuar e o que mais está impactando conforme o teu objetivo. Sim. Porque são bastantes pilares, né? Se você me perguntar também, Cássia, como que é o teu estilo de vida? Esses dias um paciente me perguntou assim, Mari, Cássia, mas e aí, tu come hambúrguer? Eu falei, oxe, se eu tiver vontade, eu quiser, eu vou comer um, mas eu vou comer dentro do meu contexto. Sim. Eu só não como mais como antes. Então, não existe isso. Cássia, eu te convido, né, a você olhar para isso e isso, mas no seu estilo de vida, no teu metabolismo, ele me fala isso, o teu funcionamento é esse. Então, eu acredito que cabe a mim decifrar o teu metabolismo, te trazer clareza de como ele funciona e montar junto com você o direcionamento das tuas ações do estilo de vida que vão te beneficiar no teu objetivo. E é bem isso mesmo. Eu sinto isso, né? Quando você vai fazendo seus convites e várias coisas. Não. Esquece. Isso aí eu não vou fazer. Mas isso aqui eu vou fazer, né? Como se fosse É uma troca. Uma troca mesmo. E me fala um pouco pro pessoal, para eles saberem sobre a comunidade. Que legal. A comunidade é algo que te fez... que vai te fazer, na verdade, começou, mas é um movimento muito grande, que vai te fazer abranger um número maior de pessoas com essa consciência toda. Conta um pouquinho como é que funciona. É porque hoje funciona o seguinte, né? Tem o consultório, no consultório a gente tem as consultas e temos os programas de acompanhamento, o programa de acompanhamento Mais Saúde. Isso. Nesse programa de acompanhamento, ele não é para todo mundo, né? Ele é um programa onde, na consulta, eu consigo avaliar se é realmente pessoa que está necessitando e tem o comportamento, o mindset para querer resolver Sim. aquilo. Então, é uma jornada montada junto com a minha equipe no consultório. Mas o que eu percebi? Há quase 4 anos atrás, eu estava vivendo uma imersão de autoconhecimento e veio a ideia da comunidade, eu senti, né, esse processo meio que eu visualizei. E eu fui entendendo que a comunidade era algo que poderia alcançar mais portas. A comunidade Saúde e Autoconhecimento é onde eu consigo pegar todas as ferramentas que eu já aprendi, me formei, estudei, vivenciei, experienciei de autoconhecimento e todo o conhecimento da Cássia em saúde integral, juntar os dois e, através de 4 pilares, entregar isso todas as semanas, né, mensalmente. E ela é uma proposta para que a gente mulher, para que nós possamos caminhar nessa direção, se conhecendo, transformando uma vida mais leve, mais amorosa, mais cheia de nutrição, cheia de si, porque é isso que eu fui vendo, porque chegava muita mulher no consultório, Mari, que queria melhorar, mas estava distante de si e queria melhorar a questão fora. Era o cabelo, era a unha, era o corpo, era o peso, mas não era essa grande dor, era aquele vazio que ela sentia de que estava desconectada de tudo. Sim. E esse vazio é através dessa jornada de autoconhecimento. Mas também tinha necessidade de saúde. Então a comunidade, ela foi criada para mulheres que sentem que estão ausentes de si, querem viver uma jornada de mais saúde e se conhecendo, né? Se transformando e entendem que, de fato, a única coisa que elas não mudaram na vida ainda são elas. Então, são 4 os pilares que a gente tem lá. O pilar do autoconhecimento, que é a energia de largada. Então, todo mês a gente começa o primeiro encontro com esse pilar do autoconhecimento, porque é a minha premissa básica, né? Primeiro você se nutre, depois você transborda. Depois o pilar da desinflamação, para a gente entender e conhecer quais são suplementos, nutrientes, estilos de vida, funcionamento do corpo que estão te inflamando para tu poder desinflamar. Sim, a inflamação subclínica crônica é um fato, né? Não é clichê esse nome. Sim. Depois olhar para o teu intestino e o sistema de detox. E por último, para a tua relação com o corpo, com o peso e com a alimentação. Então, esses 4 pilares a gente vivencia todos os meses.
numa jornada construída de 1 ano. Sim. E aí são as mulheres que escolhem se querem vivenciar isso durante 6 meses ou durante 12 meses. Sim. Então, a comunidade é esse lugar para que a gente possa estar juntas, somando, se conhecendo e integrando. E fora que lá dentro tem, para quem gosta de aprender e é curiosa, né, como você também, que quer entender como que a água, como eu vou escolher minha melhor água, como que eu vou conhecer esse suplemento, como que realmente funciona, e quer entender mais do funcionamento do corpo, então é esse o lugar, o da comunidade, onde a gente aprende, cresce e evolui juntas. E quem quiser entrar na comunidade pode entrar agora? Pode, a comunidade, toda essa jornada dela desenhada, de 1 ano de vivência que vai se renovando e de aprendizado, a qualquer momento que você entrar, você vai passar por todas as etapas, todos os períodos, os meses desenhados, né? Então, é 1 ano de jornada de transformação. Aí fora que a gente tem os nossos encontros presenciais, a gente tem os nossos desafios, e todo domingo eu tô lá direcionando, construindo a nossa semana, porque assim, na comunidade a nossa semana começa no domingo. E a energia de largada para você executar na semana com aquela consciência, com aquele aprendizado e as mudanças. Que bom, eu vou deixar o link, então, da comunidade na descrição aqui do Show de episódio bola. também. É muito legal mesmo, porque é uma forma de você também estar no ambiente que te proporciona a mudança, né? E você pode dar o seu relato do quanto o ambiente, né, é desafiador quando a gente está mudando um padrão de comportamento. Demais. Tem alguns estudos comportamentais da neurociência que falam o ambiente ele sempre vence. Então, mesmo pessoas, por exemplo, estudos feitos em gêmeos, idênticos, mesmo tendo uma genética idêntica, mas criados em ambientes diferentes, eles vão se manifestar de formas diferentes. Então, se o teu ambiente favorece inflamação, obesidade, crenças que não favorecem tua saúde, não te elevam, então você não tem como prosperar na saúde, não tem como melhorar isso aí, porque tu vai voltar para o teu ambiente. E a comunidade é o ambiente das pessoas que acreditam que podem melhorar. E você falando isso, eu fiquei refletindo aqui, porque é muito difícil, assim, realmente, quando você decide mudar, é muito difícil. E eu sou prova, assim, de eu acho que tenho certeza absoluta. Se eu tivesse, como eu já tive, né? Eu já tinha, em 2019 eu despertei para uma mudança, eu sabia que a alimentação me fazia mal, eu fui numa nutricionista, ela me falou, me sugeriu cortar glúten, etc. Eu fiz durante 1 mês, voltei para ela, e minha vida voltou ao normal, não foi uma mudança. Até ela me perguntou. Ela me perguntou recentemente, falou, Mari, o que mudou? O que essa médica fez que eu não fiz? Daí eu falei, eu acho que foi a questão do acompanhamento mesmo. E também da maturidade. Sim. Eu tava num momento onde eu cheguei no momento e falei, eu não quero mais viver desse jeito. Não vivo bem. Eu tenho dor, eu não tô bem. E daí eu cheguei até você num grito de desespero, que eu acho que é o que acontece com as pessoas. Eu não aguento mais, eu quero viver diferente. E foi difícil. Você falou do ambiente. Eu vivia num ambiente onde todo mundo continuou vivendo a vida que vivia, né? Saindo, comendo, bebendo, as festas continuam acontecendo. E a partir do momento que você muda totalmente seu estilo de vida, você fica isolada naquele meio, assim, falou, e agora? Tipo, eu não faço mais parte disso aqui. Hoje em dia eu consigo... Vixe, eu virei a pessoa mais prestativa dos rolés. Então, ontem a gente tava numa casa de praia no final de semana, todo mundo já tinha bebido o dia inteiro, daí as crianças estavam meio perdidas assim. Eu falei, quem quer misto quente? Eu amo misto quente, eu amo. Fazendo misto quente pra geral, pra todo mundo. Daí eu ficava, tipo, só cheirando assim, ó. Cheirava e entregava, cheirava e entregava. Eu daí, nossa, Mari, como é que você consegue não comer? Eu falei, eu me acostumei a não comer, a só sentir o cheiro e entregar para as pessoas, porque eu sei que aquilo vai me fazer muito mal. Exato. Então, mas eu só consegui por sua causa, porque você estava ali segurando na minha mão nesse sentido de eu acreditei no que você me propôs, eu comecei a ver os resultados e hoje faz parte de mim. Que o que eu era impossível há um tempo atrás. E assim, quando você traz todo o seu relato, é perceber o seguinte, né? Uma das coisas que eu muito defendo no consultório, e você sabe que eu já defendi, né, e defendo com você na sua consulta, que é o quê? Você pode tudo, mas você vai precisar entender onde você quer chegar, algumas escolhas vão ser necessárias. E não dá para viver da forma como você vivia antes e ter os resultados que você quer ter. Quer viver uma vida sem dores? Então você vai precisar entender que determinados grupos de alimentos e determinados comportamentos no teu estilo de vida vão ter um impacto 3 vezes maior.
Cássia, por quê? Então, você nasceu assim, sua genética é assim, eu te provo por A mais B na tua genética, que essas são as tuas suscetibilidades, e você vai escolhendo com o que vale a pena se gastar. É bem É isso. essa a teoria. É. Então é o seguinte, vale a pena se gastar com aquele misto quente? Cara, ele é legal, eu comia já ele, eu gostava de comer ele, mas a Mari que gostava de comer ele, não é a mesma Mari que gosta de estar bem hoje. E aí, às vezes, a gente fica pegado mesmo nessa lembrança. E eu falo isso desse lugar de quem já viveu isso. Eu adorava pizza, hambúrguer, milkshake com batata frita, né? Ia nesses fast food, milkshake e batata, e comia isso. Era a minha realização. Hoje eu passo e eu olho e digo, gente, eu gostava disso, que legal. Mas eu não consigo mais desejar aquilo, porque não faz sentido mais para mim estar naquele lugar. Mas, se você hoje, por exemplo, não foi o misto quente, se você está naquele lugar e você quer comer um petisco, algo que está lá e você quer experienciar, você experiencia. Mas sabendo com que vale a pena se gastar. Tem que ser uma coisa muito boa. E entender que o desequilíbrio vem da somatória de ações. Então, quando você traz esse relato, pelo que eu te conheço, provavelmente você já analisou que está fora da sua rotina, não está malhando como malha, não bebe água como malha, não está dormindo como dorme. Então, o misto quente vale a pena se gastar com aquilo, né? Não vale. Até que eu sou cheirar e entregar. Exato, vale a pena. Se valer a pena, beleza, cara, não é 10% que vai atrapalhar os teus 90%. Sim. Mas é essa somatória de decisões no longo prazo. É isso mesmo. E a gente já tá chegando ao final. E pra gente finalizar, eu quero te fazer uma pergunta, que é a pergunta assinatura do podcast. Qual foi o movimento que mais acelerou a sua jornada como médica e na medicina integrativa ao longo dos anos? Mari, a maior decisão, né, que eu tomei foi o fato de escolher olhar para mim como autoconhecimento, sabe? A maior ação foi a decisão e a maior decisão foi escolher olhar para mim. Sim. Porque quando eu tomei a decisão de queimar a ponte e não voltar mais para onde eu estava, essa decisão me fez construir todo o futuro que eu vivo hoje, que hoje é realidade. Do peso, à autoestima, à saúde, ao relacionamento, à vida de realização profissional como um todo. Então foi a decisão. E o outro passo para mim foi o autoconhecimento. Foi a decisão de me conhecer. Porque, de novo, a vida ela não muda fora. Não adianta, você vai mudar de estado, de casa, de médico, como você falou. Você vai mudar de profissional. Mas o que faz a diferença é quando você toma a decisão e escolhe alguém para acompanhar, no seu caso, né, a tua jornada. Mas é a escolha, é a decisão com o escolher olhar para si, o autoconhecimento. É isso mesmo. É isso que transformou a minha vida. E transformou a minha vida também. Eu sou muito grata pelo nosso encontro. Muito obrigada pela sua confiança no meu trabalho. Muito obrigada pela sua dedicação à minha saúde e à minha vida. Sou muito, muito feliz pelo nosso encontro. Tamo junto, só somando, melhorando cada vez mais. Te dar um presente, já que é uma edição especial de Natal. Que alegria! Um presente da Move pra você. Lindo! Amei, você com abre cartinha, pra ver, viu? Que a gente vai pintar o verão de roxo, porque roxo é a cor do verão. Olha só, que alegria! Esse foi o Movecast com a doutora Cássia Galvão. Sigam sejamove.com no Instagram. O episódio vai estar disponível no canal no YouTube, no Seja Move, e acompanhe a doutora Cássia no Instagram dela. Quem quiser mais saúde, galera, é só ir lá no Instagram, @DRA, Cássia com K, Galvão. Os cortes vão aparecer no Instagram dela, no Instagram da Seja Move e também no marianadegrande.mkt. Aguardo vocês no próximo episódio. Tchau!